Fala, rapaziada, antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que eu finalmente lancei uma música nova. Tô muito feliz de estar disponível no canal pra você curtir, se deliciar. Primeira música de um novo álbum que eu vou lançar esse ano. Se você gosta do que eu faço, já curte lá, espalha pros seus amigos. Bora fazer essa parada viralizar. Vai estar no primeiro link da descrição. Eu imagino que você já tenha ouvido falar dessa teoria, conhecida como Dark Side of Oz, ou The Wizard of Floyd. Se você nunca ouviu falar, essa teoria diz que o álbum Dark Side of the Moon do Pink Floyd sincroniza perfeitamente com o filme O Mágico de Oz, de 39. A ideia é simples, você dá o play no álbum em um momento específico do filme e várias cenas parecem acompanhar as músicas, as letras, o ritmo, e tem os efeitos sonoros de um jeito meio estranho. E o mais curioso é que algumas pessoas acreditam que isso não aconteceu por acaso. Segundo essa teoria, o Pink Floyd teria criado o álbum pensando no filme e até deixado algumas pistas escondidas em outros trabalhos da banda. Com o passar dos anos, essa história ficou famosa na internet, muitos fãs começaram a testar essa sincronização, surgiram vários debates sobre o assunto. Até hoje, tem gente que acha que é uma coincidência absurda, enquanto outros acreditam que tem algo muito maior por trás dessa história. Eu sou o Lucas Cynthia e hoje eu vou falar um pouquinho dessa teoria. A teoria funciona assim. Você pega um CD do Dark Side of the Moon e uma fita VHS ou DVD do filme Mágico de Oz de 39. E tem um detalhe importante. Precisa ser a versão em que a abertura com o leão da MGM começa em preto e branco. Segundo quem acredita na teoria, a versão colorida não funciona tão bem para fazer a sincronização. Depois de deixar tudo pronto, é só esperar o terceiro ruído do leão da MGM. Quando ele termina, você dá o play no álbum e começa a procurar as supostas conexões entre a música e o filme. A partir daí, muitas pessoas dizem que coisas curiosas começam a aparecer. Alguns movimentos dos personagens parecem seguir o ritmo das músicas, certas mudanças de cena acontecem juntos com momentos marcantes do álbum, e até as expressões dos atores parecem combinar com o clima criado pelo Pink Floyd. Para quem acredita nessa teoria, quanto mais você presta atenção, mais essas coincidências aparecem. Existe cerca de 60 momentos em que o álbum parece combinar perfeitamente com as cenas do filme. Algumas pessoas vão ainda mais longe e deixam o disco tocar pela segunda ou terceira vez, aumentando esse número para quase 100 supostas coincidências. Entre os exemplos mais famosos, está o trecho da música Brain Damage, que muitos dizem combinar com a cena do espantalho cantando If I Only Have a Brain. Outro momento bastante citado é quando cantam na letra Balance on the Biggest Wave. Esse trecho toca justamente quando o Dorothy aparece andando sobre uma corda. E no final do álbum, quando começa o som de um batimento cardíaco, a cena que tá passando é o Homem de Lá falando sobre o coração que ele nunca teve. Além dessas, os fãs também apontam várias outras conexões envolvendo mudanças de iluminação, cortes de câmera, até a famosa cena em que a Dorothy abre a porta para revelar o mundo colorido, começa a tocar Money. Muitos acreditam que combina perfeitamente com o clima da cena. São essas supostas coincidências que fazem a teoria continuar sendo discutida até hoje. Também existem versões da teoria em que outros álbuns do Pink Floyd continuam depois de Dark Side of the Moon, como Wish You Were Here, Animals, até The Wall. Quem acredita nisso diz que novas coincidências aparecem durante o filme, dando a impressão de que vários discos da banda têm alguma conexão misteriosa com o Mágico de Oz, só que essas versões nunca ficaram tão famosas quanto a teoria original. No fim, a maneira mais conhecida de testar o chamado Dark Side of the Rainbow continua sendo ouvir o Dark Side of the Moon uma única vez, começando exatamente no terceiro rugido do leão da MGM. Mas será que o Pink Floyd realmente pensou nisso? Existem poucas evidências para apoiar essa ideia. As mais famosas aparecem na capa do álbum ao vivo Pulse. Nessa capa tem uma boneca usando sapatos vermelhos, que lembra os famosos sapatos de Ruby da Dorothy, além de uma bicicleta que para alguns fãs é uma referência à bicicleta da vilã do filme. E claro, tem o famoso arco-íris na capa do álbum, que muitos relacionam com a música que a Dorothy canta no filme Somewhere Over the Rainbow. Para quem defende a teoria, esses detalhes seriam mensagens deixadas de propósito pelo próprio Pink Floyd. Mas afinal, como é que essa história começou? E quem foi a primeira pessoa a perceber essa suposta conexão?
mais curioso é que ninguém sabe quem foi exatamente a primeira pessoa a perceber essa conexão. O que sabemos é que entre 94 e 95, alguém publicou a teoria no grupo de notícias alt.music.pink-floyd, um dos fóruns da antiga internet. Naquela época, a internet ainda estava crescendo. E esses espaços eram onde os fãs compartilhavam teorias, curiosidades e descobertas sobre suas bandas favoritas. Foi ali que a ideia começou a se espalhar. Vários sites de fãs começaram a aparecer, todos dedicados a essa teoria e outras sincronias entre músicas e filmes. Com o tempo, pessoas do mundo inteiro começaram a fazer o teste por conta própria, compartilhando suas descobertas e encontrando novas coincidências que deixavam a história ainda mais famosa. Em abril de 97, um DJ de Boston comentou sobre o Dark Side of the Rainbow. Isso acabou chamando a atenção da MTV News, que fez uma matéria sobre o assunto no mês seguinte. Nela, Alan Parsons, que foi engenheiro de som do álbum, e Nick Mason, baterista da banda, disseram que a teoria não era verdadeira. Nick até brincou com a situação dizendo: "Isso é um completo absurdo, não tem nada a ver com o Mágico de Oz. Na verdade, tudo foi baseado em A Noviça Rebelde." No ano 2000, a teoria ficou muito famosa, começou a chamar a atenção em todo canto. Emissoras de TV falavam sobre o assunto, alguns cinemas exibiram o filme com o álbum, até Family Guy brincou com a ideia. Isso fez com que a lenda chegasse a muito mais pessoas. Em julho daquele ano, o canal Turner Classic Movies exibiu o Mágico de Oz como uma opção de áudio especial que permitia assistir o filme junto com o álbum. Em 2003, durante a comemoração de 30 anos do Dark Side of the Moon, a revista Rolling Stones publicou uma grande matéria sobre o álbum e também falou sobre a famosa ligação com o Mágico de Oz. Mesmo sem nenhuma confirmação da banda, a teoria virou uma das lendas mais conhecidas do rock e até hoje continua sendo discutida e testada por fãs ao redor do mundo. Ao longo dos anos, várias pessoas envolvidas na criação do álbum foram perguntadas sobre essa teoria, mas todas negaram que ela fosse real. Mesmo deixando de lado essas respostas, ainda dá pra imaginar que o Pink Floyd poderia ter conseguido uma cópia do Mágico de Oz no ano de 72, quando o álbum Dark Side of the Moon estava sendo gravado. Essa ideia até parece possível porque a banda já tinha experiência trabalhando com cinema. Antes desse álbum, Pink Floyd havia criado a trilha sonora de um filme e também estava envolvido em outros projetos durante as gravações. Além disso, em 69, eles foram convidados pela BBC para improvisar músicas durante a transmissão da chegada ao Homem à Lua na missão Apollo 11, mostrando que eles sabiam criar sons que combinavam com imagens e acontecimentos em tempo real. Mesmo assim, não existe nenhuma prova de que eles tenham feito isso com o Mágico de Oz. Nenhum integrante da banda, produtor ou alguém da equipe de gravação revelou qualquer informação que confirme essa ideia. Tudo que existe são interpretações feitas por fãs muitos anos depois do lançamento do álbum. E fica uma pergunta também: faria sentido criar um álbum pensando para funcionar como trilha sonora de um filme antigo e nunca contar isso para ninguém? Qual seria o motivo? Além disso, o álbum não acompanha o filme inteiro, e é justamente aí que, pra mim, essa teoria começa a perder força. Também vale lembrar que essa teoria só apareceu quando CDs e vídeos cassete já tinham se tornado populares nas casas americanas. Se alguém tentasse fazer essa sincronização em 73, usando os formatos da época, como discos de vinil, fitas cassetes ou cartuchos de 8 faixas, a segunda metade do álbum provavelmente ficaria completamente fora do tempo. É claro que alguém poderia gravar o disco em uma fita de rolo e fazer ajustes para tentar manter tudo sincronizado, mas aí fica a pergunta: como essa pessoa saberia que precisava fazer isso? Porque alguém teria essa ideia sem nenhuma explicação ou dica do Pink Floyd? Se a sincronização realmente tivesse sido planejada, seria estranho que a banda nunca tivesse revelado nenhum detalhe técnico para ajudar os fãs a reproduzir a experiência. E ainda existe outro problema. Em 73, conseguir uma cópia do filme não era algo simples. Apesar do Betamax e o VHS já estarem sendo desenvolvidos, esses formatos só chegaram ao público anos depois, em 75, 77. Outra opção seria esperar o filme passar na TV, mas sem gravar o filme, a pessoa teria só uma única chance de começar o álbum no momento certo. Na prática, isso tornaria muito difícil de repetir. Um pequeno erro no início da música já seria suficiente para acabar com toda a suposta sincronização. Por isso, para muita gente, essa é uma das maiores razões para acreditar que essa teoria provavelmente surgiu por acaso. Se o Pink Floyd
realmente tivesse planejado tudo, seria necessário que os fãs seguissem vários passos complicados, mesmo sem a banda nunca ter dado qualquer instrução. Outro ponto importante é que o Pink Floyd criou esse álbum enquanto ainda estavam fazendo shows pelo mundo, e isso acabou influenciando bastante o resultado final. Antes de lançar o disco oficialmente, a banda já tocava várias dessas músicas ao vivo, usando os shows como uma forma de testar ideias, fazer mudanças e melhorar cada faixa aos poucos. Dá pra perceber essa evolução nas gravações antigas de apresentações da banda, onde algumas músicas são bem diferentes até chegar na versão final de estúdio. A famosa capa do álbum também tem uma história interessante. Os designers se inspiraram em uma foto de um prisma de verdade separando a luz e criando arco-íris, formando uma imagem simples, mas bem impactante. Storm Thorgerson explicou que a ideia veio de 3 coisas principais: as grandes luzes que tinham nos shows do Pink Floyd, os temas profundos das letras e o pedido de Rick Wright, tecladista da banda, que queria uma capa minimalista, fácil de lembrar e com grande impacto visual. Já alguns detalhes na capa do disco Pose, o símbolo da bicicleta é literalmente por causa da música Bike do próprio Pink Floyd. Então, o que tá realmente acontecendo? Na minha opinião, esse é um grande exemplo de viés de confirmação, quando o nosso cérebro tende a prestar mais atenção nas coisas que confirmam uma ideia que já temos, enquanto ignora aquilo que vai contra ela. Nesse caso, muitas pessoas acabam esquecendo todos os momentos em que a música e o filme não combinam e focam só nas coincidências mais impressionantes. Isso acontece porque o ser humano tem uma tendência natural de procurar padrões, mesmo quando eles podem acontecer por acaso. Nosso cérebro gosta de encontrar conexões, criar histórias, tentando colocar em ordem coisas que parecem aleatórias. E é por isso que vemos significado em muitas situações que talvez não tenham nenhuma relação real. Então, mesmo que algumas cenas de O Mágico de Oz realmente pareçam combinar de um jeito curioso com o disco Dark Side of the Moon, o álbum provavelmente não foi feito para sincronizar perfeitamente com o filme. Esse tipo de coisa acontece bastante no dia a dia. Às vezes a gente pensa em um amigo que a gente não vê há muito tempo e poucos dias depois essa pessoa manda uma mensagem ou liga pra gente. Parece até que foi um sinal do destino, mas na maioria das vezes foi só uma coincidência que acabou chamando nossa atenção. Alan Parsons explicou essa ideia de uma forma bem simples. Se você tocar qualquer disco com o som da televisão desligado, vai encontrando coisas que parecem combinar. Outros álbuns também foram ligados a possíveis sincronizações, como The Chronic, Led Zeppelin 4, Nevermind, Slide on Main Street, Thriller. Isso mostra que a ideia de encontrar conexões entre música e filmes sempre chamou a atenção das pessoas. Além disso, existe um caso que muitos fãs consideram ainda mais interessante. Echoes do Pink Floyd combina perfeitamente com o final de 2001, Uma Odisseia no Espaço. As duas coisas têm quase o mesmo tempo de duração, cerca de 23 minutos, e quando são colocadas juntas, o resultado é impressionante. A combinação cria uma atmosfera tão diferente que parece até que foi feita de propósito. No fim das contas, é difícil acreditar que exista alguma verdade por trás da teoria de The Dark Side of the Rainbow. Mas isso não tira a graça da experiência. Talvez a parte mais divertida seja justamente ver como nosso cérebro tenta encontrar padrões e criar novas maneiras de enxergar músicas e filmes que já conhecemos. Se você nunca fez esse teste, vale a pena tentar. Se você já tentou, conta aí qual foi o momento que mais chamou tua atenção. Se você conhece outras combinações curiosas entre filmes e álbuns, também deixe aí nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo, galera, e tchau!